Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Senhor presidente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é um órgão do governo federal que trata da cartografia, que trata das estatísticas oficiais do governo. E o que se espera, na verdade, de um órgão como esse? Estabilidade de gestão, estabilidade também dos seus servidores, garantia de direitos essenciais. E, aliás, presidente, não é o que está acontecendo hoje no IBGE. Nós recebemos em nosso gabinete, na verdade, um dossiê que mostra claramente violação desses direitos e violações, na verdade, que são consideradas de direitos humanos. Documento, inclusive, que foi encaminhada à Secretaria Especial da Presidência da República de Direitos Humanos. Nós temos, na verdade, vários problemas. Corte do orçamento de pesquisa, por exemplo, que reduziu em 1/3 o orçamento, caindo de 766 milhões de reais para 204 milhões de reais. Uma redução que acaba atingindo de uma forma vital, por exemplo, os municípios das cidades brasileiras, que dependem, por exemplo, do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, que é fruto do censo, que é fruto desses dados estatísticos. Se os números não são equivalentes, nós vamos, sem sombra de dúvidas, aí ter um resultado muito grave para as cidades brasileiras. E, além disso, a informação, na verdade, que no meu entendimento é a mais grave, além do corte do orçamento, além da precariedade hoje, que está, infelizmente, o atendimento por parte do IBGE, nós temos um problema sério: perseguição dos servidores. É muito natural que em ambiente de trabalho se discuta, por exemplo, direitos trabalhistas. Isso acontece em todos os espaços, inclusive nos espaços também privados. Mas no IBGE isso não pode acontecer. As informações que chegaram até nós, como por exemplo, assembleias coletivas hoje são proibidas dentro do IBGE. Hoje, na verdade, é um descumprimento claro de acordos que são feitos e pactuados junto àqueles servidores. E-mails, por exemplo, que vêm com palavras como, por exemplo, sindicatos, greve, associação, esses e-mails eles são automaticamente bloqueados. Agora, e-mail dos servidores, os e-mails que chegam para a presidência do órgão não são bloqueados. Ou seja, no Estado democrático de direito, isso deve ser automático. O cidadão brasileiro, o trabalhador brasileiro, ele precisa ter direito à informação. E os servidores do IBGE não têm direito à informação. Outros pontos, na verdade, que foram elencados por esses servidores e que chegam até nós, vão, na verdade, ao encontro de uma luta trabalhista. Os dados também que são apresentados, que foram apresentados nesse dossiê. Nós temos aí dezenas, centenas de servidores que participaram da greve de 2014 e foram automaticamente desligados. Estão hoje, inclusive, em processo, alguns em processo de desligamento por parte do IBGE. Portanto, presidente, outros dados também que foram apresentados aqui, que estão nas nossas anotações e que, inclusive, serão encaminhadas por nós através de uma documentação ao Ministério do Planejamento, que é onde o IBGE está ligado. Por exemplo, hoje, a Estadic e o Munic, que são duas formas de estatística para analisar a gestão dos estados e dos municípios, respectivamente, foram suspensos por conta da falta de orçamento. Nós, então, presidente, estaremos protocolando ao Ministério do Planejamento, fazendo uma averiguação, inclusive, para encaminhar ao Ministério Público Federal, para que possa fazer uma avaliação, fazer uma investigação e acompanhar essa denúncia grave que chega até esta casa, que foi protocolada por servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nós não podemos admitir que as lutas trabalhistas do povo brasileiro, deputado Domingos Dutra, que é um exemplo, na verdade, de luta trabalhista nesse país, possa hoje ser violado. O que nós conseguimos, a duras penas, em lutas que às vezes requer a vida de um brasileiro, não pode, na verdade, ser suplantada por uma decisão unilateral ou por uma decisão que no nosso entendimento, é simplesmente de autoritarismo por parte da direção do IBGE. É esse o nosso protesto, presidente.